Um outro movimento que decorre desse, né, é que, bom, você precisa formar professores que vão ensinar história da África, mas você também precisa formar pesquisadores. Afinal de contas, uma vez que essa história, ou que essa disciplina, né, ou que esses conteúdos entram nos currículos universitários, eles passam também a ser importantes enquanto referência de formação de pesquisadores. Até porque na universidade a gente acredita que é o professor pesquisador que forma os pesquisadores, né? Então eu diria que o professor de História da África que vai ensinar na graduação, ele é alguém que ensina, mas que também pesquisa, não é? Então um outro movimento desse efeito cascata foi a criação nos cursos de pós-graduação de várias universidades brasileiras de linhas de pesquisa em História da África. Isso aconteceu, por exemplo, na Unicamp. O curso era optativo a partir de 2003. Em 2006 se cria a linha de pesquisa na pós-graduação e em 2007 o curso se torna obrigatório na disciplina, no curso de graduação. A partir daí você tem concurso para professores e etc. Bom, antes de 2003, né, acho que essa é uma questão importante para se dizer. No Brasil, a gente tinha pouquíssimos professores, pesquisadores, especialistas em História da África. Inclusive, a gente pode contar, acho que nos dedos das duas mãos, não passava de uma dezena, né, os professores, pesquisadores, africanistas espalhados nas diversas universidades brasileiras. Além desses professores, a gente tinha talvez 3 centros de estudos importantes. 3 centros de estudos que a gente pode chamar de referência, né, para os estudos de África no Brasil. Um deles ficava em São Paulo, na USP, que é o Centro de Estudos Africanos, que foi fundado em 1963, desculpa. O outro era o Centro de Estudos Afro-Orientais, na UFBA, na Bahia, criado em 1959, e o outro era o Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos, criado em 1961 no Rio de Janeiro. Esses eram os 3 grandes centros. Se a gente for olhar o cenário brasileiro desde então, as coisas estão muito diferentes, né? Vocês vão perceber, se fizerem uma pesquisa rápida aí, né? Quase todas as grandes universidades brasileiras, eu diria que todas as federais, né, têm linhas de pesquisa nos seus programas de pós-graduação relacionados à história da África. Dentro de a gente tem uma associação nacional de pesquisadores de história chamada ANPU, que costuma fazer alguns censos identificando, né, os pesquisadores das várias áreas, né? E no último censo da ANPU, feito em 2015, sobretudo em especial do grupo de trabalho em História da África, a gente fez um levantamento de cerca de 170 pesquisadores que estavam trabalhando com temas de História da África no Brasil. Quer dizer, então, de 2 dezenas, ou de uma dezena, eu mencionei, né, que eu acho que era isso, para 170, 180, que é o que a gente vê em 2015, houve um grande boom, um grande avanço. Bom, enfim, mas o que eu queria tratar... Voltando, então, a lei de fato significou um grande impacto. Mas por que é que a gente precisou de uma lei? Acho que essa é uma questão que eu gostaria de discutir com vocês. Então, veja bem, vou abrir aí para um cenário, dos estudos africanos em geral. Como eu já falei para vocês, nos anos... foi apenas no final dos anos 50, que a história da África entra nas grandes enciclopédias, nos compêndios mundiais. Então vamos lá. Então, antes de falar do descompasso brasileiro, vamos falar do descompasso na geral. Por que demora tanto? Bom, demora tanto, porque acho que havia 2 entraves muito sérios, para se reconhecer que a África tinha uma história. Um entrave tem a ver com uma questão que a gente pode chamar de própria formação da história como disciplina, mas que também não exclui a geografia, nem a antropologia, nem as ciências sociais,
como muitos de vocês devem saber, ou seja, esses conhecimentos sistemáticos, né, sobretudo estou falando específico das áreas humanas, né, que eu conheço melhor, eles todos emergem num período muito, no mesmo período, ou seja, lá pelo final do século XVIII, início do século XIX, a gente começa a ter, né, um processo de organização dos conhecimentos em caixinhas, né, muito bem sistematizadas, e o conhecimento histórico aparece e emerge aí numa dessas caixinhas. Né? Nessa formação, nessa organização, né, dos conhecimentos a partir de caixinhas, uma das coisas que definia cada um deles de um modo assim, muito sério era qual é o objeto que cada um tem específico, né, e como é que você faz para poder chegar ao conhecimento sobre aquele objeto. Então toda a ciência tem isso, né? A biologia tem isso, a antropologia tem isso, as ciências sociais têm isso. No caso dos historiadores, a história surge no século XIX para fazer a história de uma entidade muito específica, que é o Estado Nacional. Então a gente pode dizer que a história do século XIX é história dos Estados Nacionais Europeus. Não é? E qual era o objeto por excelência, e como é que a história chegava, então, a história dos Estados Nacionais do século XIX? Como é que o que ela pegava? Né? Então, o biólogo vai lá no microscópio observar a célula, né? O físico faz os experimentos, os geógrafos observam as realidades físicas e humanas, e o historiador faz o quê? Até porque ele fala de realidades que não existem mais, que não estão mais no microscópio, que você não pode olhar pela janela. Ele vai aonde? Ele vai aos documentos. Então, para a história, que nasce como disciplina no século XIX, que fazia a história do Estado-nação, como é que você chegava à história? Como é que você chegava, né, a esse objeto? Né? Através dos documentos e dos documentos escritos. Por isso que eu selecionei aqui uma frase muito conhecida. Eu citei aqui o Alberto da Costa e Silva, que é um africanista brasileiro, foi embaixador, hoje aposentado, digamos que é um dos grandes entusiastas e divulgadores da história da África no Brasil há muito tempo. E o Alberto da Costa e Silva, ele cita num artigo dele uma frase, né, de um historiador inglês muito conceituado, né, que afirmou em 1963, né, não haver uma história da África subsaariana, mas tão somente a história dos europeus no continente, porque o resto era escuridão, e a escuridão não é matéria da história. Por que esse historiador inglês está falando isso? Vamos tentar traduzir o que ele está querendo dizer. Então, primeiro, a história da África subsaariana, ele está falando de uma história abaixo do Saara. Uma história abaixo do Saara, que para esses historiadores aí interessa sobretudo porque acima do Saara você tem uma história africana que é muito ligada ao mundo árabe muçulmano, portanto, por causa dessas conexões com o mundo árabe muçulmano, expedições, viajantes, e também por conta da expansão do Islã nessa região, é uma região sobre a qual a gente tem muitos documentos escritos. Muitos documentos escritos em árabe, muitos documentos escritos em línguas africanas que passaram a usar caracteres árabes desde o século XIII, por exemplo. Então, a primeira coisa que o Hope está falando é o seguinte: olha, é possível a gente aventar a possibilidade de fazer uma história da África ao norte do Saara, porque lá a gente sabe que tem documentos escritos. E nessa África ao sul do Saara, que não tem documentos escritos, você só tem a escuridão, ou seja, você não tem como acessar. Você não chega, né, ao conhecimento histórico, porque eles não deixaram os registros que são, digamos que a matéria principal dos historiadores. Bom, essa é uma coisa. Tem um segundo argumento que é muito importante no século XIX, que a gente vai voltar a isso lá mais para o final, que é também uma certa concepção de humanidade que atravessa todas as ciências na sua formação, e que a gente não pode negar, inclusive as físicas e biológicas, né? Que é a concepção de uma humanidade. Isso começa lá no final do século XVIII, a gente pode falar um pouco sobre isso mais adiante, mas que é uma concepção da humanidade hierarquizada, e hierarquizada a partir do que se inventou lá no século XVIII, que é a ideia de raças humanas.
Então, nessa concepção de uma humanidade hierarquizada e racializada, não é? Desde o final do XVIII, sobretudo no século XIX, quando começa o processo duro, né, de colonização do continente africano, o continente africano aparece, digamos que no patamar talvez no mais inferior, né, no patamar mais baixo, né, da hierarquia humana, né, em termos de civilização, né, mas sobretudo em termos de uma coisa que o século XVIII e o século XIX criam, né, mas em termos de uma natureza, não é, que é inferior.